E venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos até onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, de ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor Deus e de todos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? O livro de Atos 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 34, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. E saibam que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, e quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas, com um prêmio somado de mais de 750 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar,
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41 a 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos dar início à oração para dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros e capítulos de hoje para a ministração de todos vocês e de todos os 70 rebanhos santos que eu vou sortear logo após. Senhor Deus, mais uma vez eu peço para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live, da tua igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para falar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Vamos aos primeiros livros. Vamos ao primeiro livro. 2 João com um capítulo. 2 João com um capítulo. Segunda João com um capítulo. É o nosso primeiro livro de hoje. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo inteiro para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. 2 João, que contém 13 versículos. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz. Da parte do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. Vamos ao nosso segundo livro de hoje. Gênesis, com 50 capítulos. Capítulo 9, Gênesis capítulo 9, é nosso segundo livro e nosso segundo capítulo de hoje. Gênesis capítulo 9. Que contém 29 versículos. Aliança do Senhor Deus com Noé. Abençoou o Senhor Deus a Noé e a seus filhos. Ele disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O pavor e o medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus.
Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar são entregues nas vossas mãos. Tudo que se move e vive será para o nosso mantimento. Assim como vós dei as ervas verdes, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Vamos ao sorteio da oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração é a oração de número 1. Santíssimo Senhor Deus o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares em que estiverem ligados nessa live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos, agora em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E os rebanhos de hoje são os rebanhos de números pares, que eu falarei primeiro, logo após os rebanhos de números ímpares. Rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Vamos ao livro. Terceira João, com um capítulo. Terceira João, com um capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Tudo me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59. 12, 60, 11 e 59. O livro é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 5, 2 Reis, capítulo 5, para o rebanho santo de número 12, 60, 11 e 59, 12, 60, 11 e 59. E o capítulo 5 do livro de 2 Reis contém 27 versículos. A cura de Naamã. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse esta sua senhora: quem dera o meu senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi a seu senhor. Ele disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49.
E o livro é o livro de Marcos, com 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Para o rebanho santo de número 22, 50, 21 e 49. Marcos, capítulo 8. Que contém 38 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. Marcos capítulo 8. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias reuniu-se outra grande multidão, e não tendo eles o que comer, o Senhor Jesus chamou os seus discípulos e lhes disse: Tenham compaixão da multidão, estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Se o despedirem de jejum para suas casas, desfalecerão no caminho. Porque alguns vieram de longe. Outros discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão neste deserto? Rebanho Santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Vamos ao livro. Juízes, com 21 capítulos. Juízes com 21 capítulos. Capítulo 20. Juízes, capítulo 20, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51, Juízes capítulo 20, que contém 48 versículos, a guerra entre Israel e Benjamim. Então saíram todos os filhos de Israel, e a comunidade se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se for um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Os líderes de todo o povo de todas as tribos de Israel se apresentaram na Assembleia do povo do Senhor Deus, em número de 400.000 homens, soldados que usavam espada. Ouviram os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Então disseram aos filhos de Israel: Dize-nos como sucedeu esta maldade. Então respondeu o levita, marido da mulher que fora morta: Cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para ali passar a noite. Rebanho Santos de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Josué, com 24 capítulos. Josué, com 24 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo para o livro de Josué.
capítulo 6. Josué, capítulo 6, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. Josué, capítulo 6, que contém 27 versículos. A tomada de Jericó. Raabe é salva. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodearás a cidade, cercando uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade. 7 vezes os sacerdotes tocarão as trombetas. Faça a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá em Mateus capítulo 16, do versículo 24 a 27, Rebanho Santo de número 28, 44, 27 e 43, 28, 44, 27 e 43. Vamos ao livro. E o livro é de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 3. Tiago, capítulo 3, para o rebanho santo de número 28, 44, 27 e 43. Vamos ao livro de Tiago. Tiago, capítulo 3, que contém 18 versículos. 2 tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, tende em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorie nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Amós, com 9 capítulos. Amós, com 9 capítulos. Capítulo 8. Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, que contém 14 versículos. 1/6 de frutos maduros. O Senhor Deus assim me fez ver 1/6 de frutos maduros, e perguntou: que vês, Amós? Eu respondi: 1/6 de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel.
Daqui pouco diante nunca mais passarei por ele. O cântico do templo, porém, serão uivos naqueles dias, diz o Senhor Deus. Com cadáveres se multiplicarão, em todos os lugares serão lançados fora. Silêncio, ouve isto, vós que pisais o necessitado, e destruís os pobres da terra. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. Efésios com 6 capítulos. Efésios com 6 capítulos. Capítulo 2. Efésios capítulo 2 para o rebanho de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. Efésios capítulo 2. Que contém 22 versículos. A salvação pela graça, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe do poder do ar do Espírito, e agora que opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O Senhor Deus, porém, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Vamos ao rebanho de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Vamos ao livro. Segunda Timóteo com 4 capítulos. Segunda Timóteo com 4 capítulos, mas antes de eu fazer o sorteio desse livro, capítulo para esse livro, vamos em uma de nossas ofertas, oferta de número 22. E a nossa oferta de número 22, nós das 12 igrejas virtuais, temos as essências dos princípios espirituais de prosperidade em todos os setores da vida, em 12 livros da Bíblia Sagrada, nos dado pelo Senhor Deus, aqueles que guardam seus mandamentos e praticam as suas palavras e fazem obras dele, como elas estão escritas na Bíblia Sagrada, e amam as pessoas como os bens financeiros próprios, sem fazer acepção de pessoas, mas sim de atitudes. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações estão erradas, e receba uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Vamos para o sorteio do capítulo de 2 Timóteo. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2. Que contém
26 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio somente até o 4º versículo, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sejam para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. 2 Timóteo capítulo 2, que contém 26 versículos. O obreiro aprovado. Lembra-lhe essas coisas, ordenando diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada se aproveitam, exceto para perverter as ouvintes. Procura apresentar-te ao Senhor Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Evita os falatórios inúteis, porque produzirão maior impiedade. E a palavra destes corrói como câncer, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanhos de número 26, 46, 25 e 45. 26, 46, 25 e 45. Provérbios, com 31 capítulos. Capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Provérbios, capítulo 12. Que contém 28 versículos. O que ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é estúpido. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios ele condena. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho 6, 66, 5 e 65. 6, 66, 5 e 65. Vamos ao livro. O livro é de Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo. Que contém 21 versículos. A visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações o mensageiro dizendo: Levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas na tua alta morada. Se dizes no teu coração, quem me derrubará em terra? Embora te eleves como águia e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Rebanho santo de número 8, 64, 7 e 63. 8, 64, 7 e 63. Vamos ao livro. O livro é de 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Segunda Tessalonicenses, com 3 capítulos. Capítulo 3.
2 Tessalonicenses, capítulo 3, que contém 18 versículos. Pedido de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. E orai para que sejamos livres de homens, perversos e maus, pois a fé não é de todos, fiel, porém, é o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Segunda Pedro, com 3 capítulos. Segunda Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3. Para o Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39, 32, 40, 31 e 39. E o capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos. O dia do Senhor. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão como grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade. Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Vamos ao livro. E o livro é de Neemias, com 13 capítulos. Neemias, com 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, escolhendo o seu número de 1 a 70. Capítulo 5, Neemias, capítulo 5, para o Rebanho Santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Vamos ao capítulo 5 do livro de Neemias, que contém 19 versículos. Neemias ajuda os pobres. Os homens e as suas mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus e seus irmãos. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Outros diziam: estamos empenhados as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante a fome. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado até para a tribo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Rebanho Santo de número 2, 70, 1 e 69, 2, 70, 1 e 69. Jonas, com 4 capítulos. Jonas, com 4 capítulos. Capítulo 4.
Jonas capítulo 4, para o rebanho santo de número 2, 71 e 69. E o capítulo 4 do livro de Jonas contém 11 versículos. A ira de Jonas. O Senhor Deus, porém, enviou um bicho no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e ela se secou. Aparecendo o sol, o Senhor Deus mandou um vento calmo e oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo-se com toda a sua alma, desejou morrer, e disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse o Senhor Deus a Jonas: é acaso razoável essa tua ira por causa da boboreira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte? Vamos aos próximos rebanhos. Rebanho santo de número 36 e 35, 36 e 35. Vamos ao capítulo. 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo com 6 capítulo, perdão. Primeira Timóteo com 6 capítulos. Capítulo 6, 1 Timóteo, capítulo 6. Primeira Timóteo, capítulo 6, que contém 21 versículos. O amor ao dinheiro. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus ou Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfia, blasfêmias, suspeitas malignas, contenda de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é forte de lucro. De fato, a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Vamos aos próximos rebanhos: 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Vamos ao capítulo, ao livro, perdão. É Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 10, Apocalipse, capítulo 10, para o rebanho de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. Apocalipse, capítulo 10. O anjo e o livrinho. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem por cima. Da sua cabeça estava o arco. O seu rosto era como o sol e as suas pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu em que dizia: selá, os 7 trovões falaram e não os escreveras. Vamos ao último ticket de rebanho de hoje. Rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. 14, 58, 13 e 57. O livro é o de Filipenses, com 4 capítulos.
Filipenses, com 4 capítulos. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. E o capítulo 1 do livro de Filipenses contém 30 versículos. A luta pela fé. O mais importante é que deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Então o que vai vos veja que esteja ausente outra acerca de vós, que estáis firmes em um mesmo espírito, combatendo com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, sem serdes intimidados pelos adversários. Isso para eles, na verdade, é sinal de destruição, mas para vós é salvação, e isto da parte do Senhor Deus. Pois vos foi concedido por amor de Cristo, não somente a crer nele, como também a padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim vistes e agora ouves que é meu. Vamos a uma de nossas ofertas. Oferta de número 39. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 39. Você realmente sabe quem é que te acusa de forma espiritual? E você precisa saber que não é o diabo, Satanás, quem te acusa, pois quem te acusa é um dos amigos do Senhor Jesus o Cristo. Esse amigo do Senhor Jesus o Cristo é quem te acusa de adultério, pecados, iniquidades, impiedades, anticristo e seita. E mentiroso. Atenção, nós das 12 igrejas virtuais, com lives de segunda a sexta, a partir das 6h48 até as 1h12, às 6h48 da manhã até a 1h12 da madrugada, estamos afirmando que o diabo, Satanás, não te acusa, sim, é o amigo do Senhor Jesus o Cristo quem faz isso. Se você provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Vamos ao nosso penúltimo livro de hoje, que é o livro de 1 Crônicas, com 29 capítulos. Primeira Crônicas, com 29 capítulos. Capítulo 13. Primeira Crônicas, capítulo 13. É o nosso penúltimo livro de hoje. Com 14 versículos. 1 Crônicas, capítulo 13. A arca na casa de Obed-edom. Davi consultou os capitães, 2 milhares e das centenas e 2 oficiais, de todos os oficiais. Então disse Davi a toda a congregação de Israel: se estáis de acordo e se vem do Senhor o nosso Deus, envie mensageiros a todos nossos irmãos em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes, aos levitas com eles na cidade e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Voltemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, pois não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque este negócio pareceu bom aos olhos de todo o povo. Vamos ao nosso último livro de hoje, que é o livro de Esdras, com 10 capítulos. Esdras, com 10 capítulos. Capítulo 10. Esdras, capítulo 10. É o nosso último livro para a meditação de todos vocês. E o capítulo 10 do livro de Esdras contém
44 versículos. Os israelitas confessam os seus pecados. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, apoiados por Mesulão e Sebatiel, levita, se opuseram a isso. Assim fizeram os que voltaram do exílio. Esdra, o sacerdote, escolheu os homens cabeça de família, segundo a casa de seus pais, e todos eles designados por nome. No primeiro dia do 10º mês assentaram-se para averiguar esse negócio. No primeiro dia do primeiro mês acabaram-se de tratar de todos os homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Entre os filhos dos sacerdotes acharam-se este que haviam casado com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maesias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Agora vamos ao sorteio, vocês mentalizem o número de 1 a 22, escolha o seu número para que o Espírito Santo do nosso Senhor venha trazer uma palavra revelada das Escrituras Sagradas, que é um livro e um capítulo, ao seu coração. Mentalizem e escolham um número de 1 a 22, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa levar uma palavra ao seu coração. Mentalize e escolha o número de 1 a 22 para que vocês possam receber uma palavra diretamente do Espírito Santo do nosso Senhor ao seu coração, sem manipulação nenhuma de ser humano. Manipulação nenhuma, é somente você, é o Espírito Santo. Eu sou somente um canal, um instrumento do Senhor Deus, fazendo a minha obra para com Ele. Você que mentalizou o número de 1 a 22, o número é 21. Você vai meditar, no livro de 2 João, capítulo 1. Você que de 1 a 22 escolheu o 3, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 9. Você que mentalizou, escolheu o número 14. A palavra para você está no livro de 3 João, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 5. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Marcos, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o 17, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 20. Você que mentalizou, escolheu o número 9, vai meditar no livro de Josué, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 7, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 2, vai meditar no livro de Amós, capítulo 8. Você que mentalizou, escolheu o número 11, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 16, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 12. Você que mentalizou, escolheu o número 10, vai meditar no livro de Obadias com um capítulo, no livro de Obadias, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 20, vai meditar no livro de 2 Pedro, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o número 18, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 15, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o número 12, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 10. Você que mentalizou, escolheu o número 8, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 1.
Você que mentalizou, escolheu o número 22, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 13. Você que mentalizou e escolheu o número 5, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 10. Vai meditar no livro de Esdras, capítulo 10. Você que escolheu o número 5, vamos a uma de nossas ofertas. Oferta de número 4. Nossa quarta oferta é sobre as 12 atividades do Reino Celestial do Senhor Jesus o Cristo, no qual a atividade 12 possui 12 capítulos da Bíblia Sagrada. E se nós examinarmos e você não estiver adulterando nenhum desses 12 capítulos da Bíblia Sagrada, você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Vamos lá a mais uma de nossas ofertas. E a oferta é a oferta de número 18. Vamos ver o que nos diz a oferta de número 18. Em nossa 10ª oferta, nós temos 4 questões que você pode receber R$600 mil se provar elas com base na Bíblia Sagrada. As 4 questões são: prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba R$600 mil. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba R$600 mil. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulos políticos e receba R$600 mil. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba R$600 mil. Ao todo, R$2.400.000 de oferta em dinheiro. Vamos lá. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote, o apóstolo. E uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6h48 da manhã até 1h12 da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do versículo 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim você orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra no nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. E lembre-se também de conferir
todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, independente, seja ela espiritual ou financeira. E cada uma delas valem 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil e também de Moçambique, Portugal, Estados Unidos, Angola, Índia, Rússia, México, África do Sul, Bangladesh, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda nós não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios, e assim sejam muitíssimos abençoados com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até a próxima live.